Como é bom olhar para você aqui de perto para a gente conversar. Obrigada. Pensa numa frase agora e que essa frase conduza toda a nossa jornada de conversa hoje. Só Deus basta. Oi, tudo bem? Eu sou Marcelo Medeiros, bem-vindo ao podcast Propósito. Hoje eu converso com Carol Tormena. É uma formadora, é uma educadora, é uma comunicadora, uma pessoa incrível. Você conhece do rádio, da televisão, e hoje nós vamos ficar mais próximos da história dela, das palavras dela e dessa jornada de conversa que nós vamos ter agora. Carol, hoje você vai nos conduzir. Nós vamos fazer um podcast bem diferente. Topa? Topo. Então, Obrigada, Marcelo, pelo convite, pela confiança. Obrigada por me receber aqui. vamos começar a jornada com você conduzindo tudo? Opa! Como é que nós podemos começar? Bom, eu tenho um costume Bom, ouso dizer que é um costume, né? Porque eu sou uma eterna aprendiz, eu digo sempre isso. Mas um costume que, inclusive, quando eu estava vindo para cá, eu fiz isso. Já sabe o que é, né? É invocar o Espírito Santo. Eu sempre permito, claro, até nas minhas limitações, eu sei que às vezes a gente acaba travando a ação de Deus na nossa vida, inclusive com os propósitos que nós temos. Mas eu acredito muito que é o Espírito Santo que conduz, se a gente permite. Então eu não vou conduzir nada aqui hoje. Eu não esperava menos. Sinceramente, quando a gente se enche do Espírito Santo e eu te provoquei agora justamente porque eu tinha a mesma sensação e tenho o mesmo hábito, que vai além do costume, na minha opinião. Então, que o Espírito Santo conduza a minha vida, a sua vida, a sua vida. Você que vai parar nesses próximos instantes com a gente para conhecer um pouco mais dessa história de vida, de propósito da Carol Tormena. Carol, vamos voltar no tempo e lembrar dos teus melhores momentos, do ponto em que despertou em você a mulher que você é hoje, a comunicadora, a mãe. Melhores momentos. Eu acho que não seria uma ordem cronológica falando. Inclusive, quando em algumas conversas, ou entre amigos, ou entre até pessoas desconhecidas, sabe que eu sempre vejo uma oportunidade de aprofundar. Eu não sei porquê, não sei se isso é meu, se isso é Deus conduzindo, mas parece que eu tenho essa tendência de aprofundar com as pessoas, sabe? E um dia eu estava conversando com uma menina, vou chamar de menina porque ela tem 23 anos, né? Eu tenho 40, vou fazer 41, então digamos que é uma menina perto de mim. E ela falava, como eu queria voltar nos meus 15 anos. Meus 15 anos. Isso era dentro de um salão de cabeleireira, sabe? E interessante porque eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto muito de ir em salão, sabe? Por causa do tipo de conversa que rola, enfim, porque eu acho que é perda de tempo, é coisa minha, né? E engraçado que aquelas meninas ali, elas eram diferentes. Elas estavam conversando sobre coisas da vida, assim. E foi a colocação dela, eu gostaria muito de voltar nos meus 15 anos. Eu falei, mas por qual motivo você queria voltar nos seus 15 anos? Porque imagina, eu teria mais a mesma disposição, eu teria mais tempo para corrigir as coisas que eu fiz de errado. Então, na hora que ela falou isso, eu falei assim, agora eu entendi o motivo, o propósito dela, de querer voltar no tempo. Eu falei assim, eu não trocaria nunca a idade que eu tenho hoje pelo meu passado. Por isso que eu digo que não é uma ordem cronológica o que eu vou dizer aqui, né? Porque eu com 15 anos, imatura. Uma menina. Acho que todo mundo passa por essa imaturidade. Alguns ficam mais tempo, outros menos tempo, por motivos da vida, por sofrimentos, por aprendizados, por alegrias, por tudo, pela experiência da vida. Eu acredito, e isso que eu vou falar é muito verdade, que a minha vida começou depois que eu me casei. Falando em maturidade, falando em crescimento,
tanto espiritual quanto em crescimento de pessoa mesmo. E é engraçado falar isso, porque talvez você pense assim, então quando ela casou, estava tudo bem, foi tudo perfeito, né? Aquela imagem que a gente tem de casamento, estou casando com a pessoa que eu amo, então é a melhor coisa que existe, vai ser maravilhoso. E não é bem assim. A gente tem muitos desafios. Nós somos muito egoístas na hora de um casamento, né? Eu estava refletindo, inclusive, esses dias com meu próprio marido. Eu falei, sabe que eu tô com uma ideia assim de que as pessoas casam por interesse. E eu me incluo nisso. Interesse em ser feliz, interesse em ter um companheiro ou ter uma companheira, em ter filhos, em ter uma família. Quando você olha, são interesses até, talvez louváveis, bons, mas são interesses. E a gente aprende o verdadeiro significado do amor-doação a partir do sacrifício do casamento. E que sacrifício é esse? Nas nossas limitações, a gente quer fazer a nossa vontade. Se eu casei para ser feliz, tem que ser do meu jeito, tem que ser na hora que eu que quero falar, ele que me escute. E aquelas, digamos, aquelas coisinhas que a gente tem dentro do casamento, que todo mundo passa por isso. Só que chega um momento, se você está em busca disso, em busca da verdade, em busca de viver o que Deus tem para você, o propósito dele na tua vida. Se você busca isso incessantemente, uma hora esse sacrifício se transforma em amor. Então já não existe mais o sacrifício. Aonde chega o amor, o sacrifício vai embora. Ou seja, aquilo que antes era para mim um peso, aquilo que antes para mim era causa da imaturidade, era causa de sofrimento mesmo, de repente se transforma. Agora eu quero fazer pelo outro. Isso é o que eu falo de maturidade, isso é o que eu digo crescimento espiritual, e não cheguei onde eu quero e nunca vou chegar onde eu quero nisso, não tem limite. Acho que Deus não nos limita nisso. Mas eu entendo que ali eu comecei uma jornada para me transformar em uma mulher. E eu ainda tenho muito o que fazer. Eu tenho ainda muito o que me transformar. E sempre vou ter. Por isso me chamo uma eterna aprendiz. Mas ali parece que foi e eu acredito muito no sacramento, né? Ali foi a semente que Deus plantou para mim. O caminho que eu tenho a percorrer é esse. Sabe, Marcelo, eu sou uma pessoa que eu questiono muito a santidade, sabe? Eu busco a santidade, não porque eu me ache melhor, pelo contrário. Quando eu olho para mim, eu vejo que eu sou a mais indigna. A que menos tem condições disso. Mas eu busco muito, incessantemente isso. Vamos deixar um pouco mais aberto, vamos entrar mais, vamos degustar mais para levar para a nossa audiência santidade. Qual é o ponto de ligação para despertar a santidade num casal, numa mulher, num homem, numa família? Vamos descer agora, vamos tentar tocar, sentir o gosto, sentir o cheiro. Sim. Bom, essa minha busca, eu não sei nem te dizer por que ela aconteceu. Não sei se você me entende, mas eu vejo o dedo de Deus em muitas áreas da minha vida, inclusive na minha juventude, inclusive em momentos que eu não tinha noção de muita coisa. Hoje eu vejo o dedo de Deus. Agora, como que isso se transformou numa semente, numa vontade, num desejo de santidade, né? Nesse querer, nessa busca, eu não tenho essa clareza hoje. Mas eu sei que isso é algo que Deus dá e chama a todos. Vamos buscar mais pessoas para saborear essa nossa conversa? Como é que você se enche? Como é que nós podemos identificar
que estamos num caminho para seguir essa essência santa? Eu me abasteço essencialmente de Deus. Como? Como? A Santa Missa é algo que eu não sei se as pessoas têm noção o que é aquele momento. Eu não tenho noção do que é aquele momento. Mas eu busco com muito amor aquela Eucaristia, muitas pessoas olham como um rito. E é um rito. Mas é um rito de pura entrega de Deus. E ali é o centro, né? Dali vem tudo, o resto. Dali vem todas as devoções, dali vem a nossa capacidade de meditar na nossa oração íntima com Deus, que não é na comunidade, então é você com Deus, você no teu canto, no teu oculto, é dali que vem, é dessa experiência. Tudo brota a partir desse momento. E aí, claro, eu sei que cada pessoa vai ter uma personalidade, cada pessoa tem o seu estilo, então algumas pessoas vão se encontrar em grupos de oração, quando tem pessoas perto, outras na família, outras no seu cantinho. E isso acho que não seria uma barreira. Deus usa de todos esses caminhos. Mas eu me despertei mesmo para isso, por mais que meus pais tenham me criado dentro da fé, né? Eu sempre tive isso. Isso foi algo muito a meu favor. Mas eu nem sempre tive essa noção. Peraí, o que é isso? Eu não tinha noção que tesouro era esse. Eu fui ter essa noção depois de anos. E aí eu digo para você que, por exemplo, uma conversa como essa a gente está tendo aqui, uma conversa informal, de amigos, e a gente fala de uma coisa tão bonita. Às vezes isso já serve de semente para alguém. É uma conversa que você tem na cozinha da tua casa. É uma num salão de beleza. Num salão de beleza. Por quê? Porque Deus nos amou antes de tudo. Antes de nos criar, Ele nos amou. Antes de se entregar, Ele nos amou. E eu vejo hoje pessoas numa carência que faz com que elas tenham problemas dentro da família, dentro do casamento, dentro do trabalho, dentro de qualquer lugar que elas passarem. Porque elas estão procurando alguém que as preencha, e este alguém não é um ser humano. Se a gente entender e receber de fato esse amor que já foi dado por Deus, que foi o primeiro ato dele de todos, foi o amor, eu já sou uma pessoa amada. Então, eu só preciso ser presente para o outro. Eu não preciso buscar o teu amor, porque eu já fui amada. Eu preciso me dar no amor. E eu acho que isso é algo que, quando a gente entende, todo o resto vai se conectar com aquilo que realmente importa. Eu não preciso complicar as coisas. Deus não teria mandado o seu Filho único, Ele não teria mandado seu Filho único encarnado no mundo para mostrar o que é o amor. Se isso não fosse importante, se isso não fosse a única via. É a única via. E dali tudo deve brotar, as intenções devem brotar desse amor, as ações devem brotar desse amor, os relacionamentos devem ser saciados em cima deste amor. Isso acaba com qualquer tipo de medo, isso acaba com qualquer tipo de doença, de carência. Porque este amor é curativo. As pessoas querem só isso, elas só querem ser amadas, só que elas estão procurando no lugar errado. E a santidade é isso. Santidade é aprender a amar a Deus. Olha que coisa mais maluca. Eu acho isso muito maluco. Eu uso essa palavra porque parece insano quando a gente fala. Peraí, eu tenho que aprender a amar. É isso que Deus está me pedindo? Ele está me pedindo amor? E é incessante esse aprendizado. É incessante. Quanto mais você busca, mais você encontra, aí descobre o que é o amor, esse amor se torna mais maduro, e quanto mais você ama, mais você tem a sensação de querer mais experimentar Sim, desse amor. Exatamente. Então isso eu classifico como sendo uma plenitude. Nós passamos em alguns momentos com palavras que
nos guiaram por alguns instantes no nosso dia a dia, nas organizações do trabalho, em casa, que é o mindfulness. Certo? Vamos tentar traduzir essa palavra, esse termo. Atenção plena. Atenção plena. E hoje eu identifico como sendo feelfulness, que é plenitude. Amor pleno. É o amor pleno, incessante, nesse amar constante. O que é viver na plenitude, na sua opinião? Na minha opinião, a plenitude ela existe no céu, no paraíso. Nós experimentamos algo disso, uma gota disso, quando nós estamos exatamente conectados a Deus, nessa comunhão com Ele. Ele é o único, isso que eu falo do preencher-se, Ele é o único capaz de preencher verdadeiramente. Ele é o único que ama verdadeiramente. O nosso amor é imperfeito. O nosso amor, como eu trouxe aqui no primeiro momento, ele tem interesse. Agora, se a gente permite que este amor nos preencha, então nós poderemos ser também plenos em Deus. E quando há essa plenitude, plenos em Deus, plenos no amor, na formação da família, eis que o amor se faz luz, vêm os filhos e vem mais maturidade. Você entende que isso não dá espaço para ciúmes, para dúvidas, para desavenças? Sinto que todo tipo de ciúme, todo tipo de brigas, intrigas, discórdias, isso vem de uma necessidade que eu deposito no outro. Uma confiança que eu deveria estar depositando em Deus. Os seres humanos, eles são falhos, eles vão nos frustrar, eu vou frustrar as pessoas, eu vou decepcionar as pessoas, porque a decepção não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Assim como o perdão. Assim como o perdão. Falaremos sobre o perdão. Que está totalmente ligado, né? Então, se eu me frustro com o outro, peraí, por que eu me frustro e ainda coloco a culpa que a pessoa não está fazendo do jeito que deveria fazer? Eu que criei a expectativa, eu que imaginei que seria daquele jeito. Aí me frustro e coloco a responsabilidade no outro ainda. Exato. Então, isso tudo vem do quê? Peraí, por que isso está acontecendo? Que desconexão é essa? Se eu tenho, de fato, Deus na minha vida, entendo que é Ele que me abastece, é nele que eu tenho que confiar, todas as decepções que eu viver, eu não preciso levar para o lado pessoal. Dita de uma maneira bem popular. Levar para o lado pessoal, sabe? Do tipo, Marcelo me olhou diferente. Eu já, o que será que ele... Será que tinha alguma coisa? Meu Deus, já fica encanada com as coisas, né? Não. Eu não preciso levar para esse lado. Eu posso usar isso se for para o amor. Um dia eu aprendi com uma pessoa. Um dia que eu não estava no meu dia melhor. Eu vi que eu estava irritada. Eu vi que eu estava e eu não percebi o caminho desta irritação até que ela atingiu outra pessoa. E essa pessoa não reagiu ao que eu falei para ela. E aquilo eu fiquei, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? O que aconteceu? E eu não tinha respostas. Mas eu fiquei trabalhando, eu fiquei ali, né? Fui nas minhas orações, pedi perdão para Deus. Mas tinha essa pessoa que eu tinha magoado. Essa pessoa, fui falar com ela, fui me desculpar com ela. Falei, olha, sinceramente não sei o que aconteceu, mas não justifica. E ela falou assim para mim, eu percebi que você não estava no seu melhor dia, eu percebi que você estava precisando de amor. Eu falei, nossa, essa menina... Gostaria de conhecer. Me ensinou... Essa é uma pessoa inteligente, interessante. Sim. Ela me ensinou da forma como Deus ensina. Deus, ele é um pai tão bondoso. Santa Teresinha teve essa experiência com este pai. Um pai que é como se fosse o pai de uma criança de 5 anos. Imagina uma criança de 5 anos que tem
várias limitações, certo? E essa criança, ela quer dar um presente para o pai no Dia dos Pais. Mas veja, esta criança não trabalha, não tem o seu dinheiro próprio, não tem condições... 5 anos. 5 anos. Ela não tem condições nem de dar um presente. Mas esse pai, na sua bondade, olha para essa criança e vê, nossa, a minha filha quer manifestar o amor dela por mim. Então eu vou permitir que isso aconteça. Filha, você quer comprar um presente? Você precisa de um dinheiro, então vem aqui me ajudar na louça. O pai vai, permite que a filha lave os talheres e não os pratos, senão ela vai quebrar. Ela lava e deixa um monte de restinho ali naqueles talheres, porque ela tem 5 anos. E o pai, ao final, agradece e dá um dinheiro para ela, porque ela lavou os pratos. Um dinheiro que não é merecido, que não tem conexão com aquele lavar que foi feito, porque foi mal feito, porque ela não tem nem o mérito. A graça do pai dá o mérito para essa criança. Ele vai até a loja, conversa antes com a vendedora, explica a situação e diz que vai mandar a menina lá para comprar o presente, para ela se sentir valorizada. Ela vai, compra o presente com aquele dinheiro e depois entrega o presente para o pai. Ele faz de conta que não sabe de nada, que não sabe da surpresa. Recebe e ainda fala no dia que ele recebe, além de agradecê-la, quando ele está usando aquele presente, ele diz para as pessoas que estão em volta, foi a minha filha que me deu. Então veja, esse pai que age com graça o tempo todo, até no mérito que nós não temos, ele está fazendo isso porque ele sabe da importância que é essa manifestação do amor. Nossa, eu vi uma chance ali, minha filha quer manifestar, isso é importante. Quantas vezes que a gente, às vezes, corta isso? Sem perceber. Na correria, ou porque não entende a importância disso, não entende o que isso significa. Deus é este pai. É o pai que, quando você não está nos seus melhores dias, ele não vai, você vai ficar de castigo, você vai pensar agora o que você falou. Não. Ele aguenta aquilo ali e na primeira oportunidade de recomeço, de reconexão, ele acolhe com mais amor. Você é uma evangelizadora, você é uma influenciadora, uma mulher que lidera conversas com mulheres que precisam ouvir as suas palavras. O que você tem encontrado? O que você tem vivido? O que você tem aprendido ao lado dessas mulheres? Porque você tem milhares de seguidores, seguidoras. Eu tenho visto mulheres com muito amor dentro delas e não sabendo o que fazer com isso e por isso sofrendo. Eu não vejo essas mulheres como apenas como eu era. Olhar para os erros, cometi esses erros, essa imaturidade, esse tipo de atitude. Claro que isso eu vejo. Vejo porque são ossos do ofício, estou ali para que eu possa ajudá-las, eu preciso ajudá-las a enxergar onde elas estão errando. Mas eu tenho muita confiança em cada mulher que passa por mim. Eu acredito que cada mulher, eu falo especificamente com esposas, não excluo nenhuma mulher, mas a minha missão é dentro do casamento. E quando eu falo com as esposas, em primeiro lugar, eu agradeço a elas, porque elas decidiram fazer algo. E quando alguém decide fazer algo e vai colocar Deus no centro, não tem como dar errado. Não tem como. É uma confiança que elas depositam em mim, talvez algumas por desespero, porque você se vê numa situação, será que tem jeito? Será que para mim dá certo? Será que meu casamento pode ser melhor? E sou eu que aprendo com elas o tempo todo. Às vezes você vai falar, mas Carol, você está lhe ensinando, você deveria talvez saber mais do que elas. Mas o conhecimento, ele é só conhecimento. Certo? Eu posso estudar, e de fato estudo muito,
leio bastante, acredito que o conhecimento seja muito importante, só que o conhecimento sem alguém com fé para colocá-lo em prática não é nada. Que é justamente fazer a ligação. É uma pergunta que pode permear esses encontros quais foram os 2 dias mais importantes da sua vida? Mark Twain responde que os 2 dias mais importantes da minha e da sua vida é quando a gente nasce e quando a gente descobre o propósito de termos nascido. Interessante, hein? E você, ao encontrá-las, e até para contextualizar, você oferece treinamentos, você oferece encontros para essas mulheres casadas que estão vivendo algum tipo de dificuldade. O que é mais comum hoje e triste ao mesmo tempo? Mais comum, ao mesmo tempo mais triste, é a falta de conexão, que se reflete na falta do diálogo, nas palavras das mulheres. Tanto que quando eu falo para elas, olha, eu vou te ajudar a florescer no casamento sem DR, sem discutir a relação, algumas entram em desespero. Como assim? Então eu não vou mais conversar? Não. Peraí, DR não é diálogo. Você sabe que você está tendo DR. Fazer abrir um parêntese aqui que eu fui descobrir o que era DR com você. É mesmo? DR. Tá vendo? Eu falei, nossa, o que significa? Discutir a relação, né? O famoso discutir a relação. As pessoas, na essência, vamos lá dentro bater um papo. Sim, exatamente. As pessoas, elas têm ou buscam DR, achando que elas estão construindo um diálogo e elas estão destruindo qualquer tipo de conexão. As mulheres têm uma necessidade de conversar. Porque vira algum tipo de desabafo, que vira um conflito, porque é um ponto inicial para se discordar de tudo? Mais ou menos assim? Pensa o seguinte, lembra que eu falei do interesse? Correto, certíssimo. Se você tem algo que não está bom na tua cabeça, isso aqui não está bom no nosso casamento. A mulher vai pensar assim, eu preciso conversar sobre isso. Para quê? Para que ele mude. O que ele está fazendo está errado. Olha o interesse aqui. Eu preciso que ele se adapte. Isso está errado. Adaptabilidade a partir do que eu quero que seja. A partir do que eu quero que seja. E aí acaba gerando conflito, é isso? Exatamente. Exatamente. E como é que estão os homens? Os homens também têm as suas dificuldades. Só que eu gosto de... Me permita explicar. Por favor. Qual é a diferença? São muitas, mas uma diferença que é crucial entre o homem e a mulher. A mulher é como se fosse uma rosa desabrochada. O amor da mulher é assim, por diversas questões, dentre elas socioculturais, a forma como somos criadas, a cultura que temos no Brasil, enfim. A mulher, ela é criada para ser acolhida, para ser protegida. Ela pode manifestar o que ela sente na maioria das culturas. Se você olhar ao redor do mundo, eu mencionei no Brasil, mas ao redor do mundo, as mulheres elas tendem a se expressar mais do que os homens. E com isso, o amor delas aflora como uma rosa aberta. Portanto, elas também são capazes de acolher, de abraçar no momento de fragilidade. E claro que também tem os aspectos negativos desse amor se ele não está na pureza da essência do amor, que é o pelo outro, sem o egoísmo, certo? O homem é como se fosse um botão fechado dessa rosa. Ele tem a mesma capacidade do amor, a mesma capacidade. Mas por diversos motivos, dentre eles os socioculturais. Já ouviu o homem não pode chorar? Engole o choro. Olha para frente, vamos deixar isso para trás. Não vamos se preocupar com isso agora. Vamos focar naquilo que realmente vai dar resultado. Essa visão do homem, que é muito importante. Ele é o caçador. Ele é o protetor. Ele precisa de um foco mais centrado. Muito importante. Só que com isso, ele precisa de muitas defesas. Ele acaba ignorando alguns pontos e o botão está ali fechado.
Só que tem uma forma deste botão se abrir. A esposa dele, a esposa que ele escolhe, abre esse amor no homem. Aí você vai me falar, então por que os casamentos não dão certo? Se é assim tão bonito, né? Se é tão lindo, parece uma poesia. Porque as mulheres estão colocando a culpa nos homens e os homens colocando a culpa nas mulheres. Transferência de responsabilidades. Transferência de responsabilidades. Ao invés de cada um e aí olhar para si. tem a questão social também. Tem. Se eu agir assim, o que os meus amigos vão pensar? Pronto. Aí, além de eu ter aquela barreira interna minha que eu tenho que quebrar, eu ainda tenho toda uma pressão social. Vamos olhar para o outro lado também. Tá. E tem um comportamento, tem alguns comportamentos, né? E observar esses comportamentos causa até outros tipos de conflito e não é algo positivo em nenhuma sociedade. É não se permitir. Eu não vou fazer isso para minha esposa porque o que vão pensar de mim? Uhum. Ou a esposa, nossa, eu não quero que o meu marido faça isso. Uhum. E aí? Para onde caminha? Para onde caminha? Eu vou te dar uma resposta que eu digo isso para as minhas esposas, para as esposas que estão comigo, querendo de fato fazer transformação no casamento. Cada ser humano é único. Só tem um Marcelo, não tem outro igual. Só tem uma Ana na tua vida, não tem outra igual. Portanto, Marcelo e Ana têm um único DNA neste casamento. É o que eu chamo DNA do casamento, é isso, não tem outro igual. Tanto que quando eu montei o meu método para ser um caminho para as esposas, eu falei de que forma que eu vou montar um caminho que não engesse cada um que é único nesse DNA. Então, eu trabalho com princípios. Você tem um princípio que é como Jesus fez conosco. Você tem um mandamento. Um grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a partir dali, tudo deriva. Os princípios guiam essas esposas. Portanto, elas não precisam perder este DNA. Esse DNA é o que faz com que você não olhe para o lado. Ah, porque olha lá o marido da fulana. Olha o que ele faz. Ah, porque olha, ele levou ela para viajar. Nossa, quanto tempo faz que a gente não viaja? E eu já ouvi alguns momentos assim de conversas com pessoas próximas do tipo, como assim? Você leva café para tua esposa na cama? E o inverso também. E o inverso eu também. jamais levaria café na cama para o meu marido. E tem as pessoas que se tornam amargas, que abrem mão, que não conseguem ter uma vida ampla, profissional, mãe, educadora, e abrem mão porque têm um foco principal e acabam se sufocando e se tornam pessoas amargas. Essas mulheres, esses homens, têm solução? Graças a Deus, né? Tem uma Graças a Deus. solução para isso? Tem. Porque você acaba olhando para uma pessoa, ela mata, está sempre quieta, sempre beligerante, sempre agressiva. E o homem também, uma pessoa que se torna fechado, nada está bom, porque nem botão de rosa, nem rosa sabem que existe. E aí? Marcelo, se eu não acreditasse que isto é possível, essa transformação que você colocou ali nas suas palavras, não teria sentido nenhum. O meu propósito poderia jogar no lixo. Como se eu não acreditasse desperta, isso. Então, olha, você pode sair disso. Você pode ser um botão de rosa desabrochado. Aqui a gente está falando de esperança, né? Esperança. Esperança. Eu levo uma mensagem de esperança através dos meios de comunicação onde eu estou. É através da esperança que a gente vai despertar um querer nessas pessoas. Assim como, de alguma forma, talvez você me ajudou a clarear o meu pensamento em cima da santidade. O que Jesus nos dá? Esperança. Esperança de vida.
de ressurreição, de vida eterna. Então, essa esperança despertou em mim esse querer. Eu só não sei exatamente quando foi o dia, exato, mas é isso, essa esperança. Então, quando a gente leva a mensagem de esperança, onde quer que você vá, você está plantando o querer de Deus. Porque quem leva a esperança, senão quem dá a vida? A esperança só brota dali. Você não tem esperança quando o mal domina. A única coisa que vence o mal é a esperança. Única coisa. Você não tem como arrancar de um ser humano algo dele sem esperança. E aí, quando eu digo para essas esposas, olha, tudo bem, talvez você pense que para você não seja possível, porque a Carol não sabe como que é a minha história. Mas ela não entende. Aqui é diferente a situação. Aqui eu já passei por isso e aquilo, e meu marido é assim, assim, assado. E através daquilo que eu já conheço de outras esposas, eu também tenho as minhas limitações. Eu também tenho casos em que chega uma esposa e fala assim, meu Deus, será que aqui vai ser possível? Mas o que eu faço? Eu não deixo que a minha dúvida me pare. Eu entrego a Deus e é sempre a obra dele. E se é dele, não tem como dar errado. Aí qual que é o meu papel? Mostrar para essas famílias, através das esposas, que eles podem ser uma ponte da graça de Deus para a humanidade ou um muro que impede que essa graça chegue. Ela está sendo derramada, mas não está chegando. É como esse copo d'água aqui, ó. Se eu tivesse virado ele de ponta cabeça, não fazer isso para não fazer uma sujeira aqui, na hora que o Léo foi servir, a água teria caído do mesmo jeito, mas não teria retido. A graça de Deus é assim. Ele derrama. Mas cadê? Será que eu tenho um copo para receber essa graça? Será que eu me esforço em... A próxima vez eu não quero um copo, eu quero uma jarra. Será que eu estou trabalhando nisso? Será que eu estou fazendo a minha parte, virando o meu copo para receber o que está acontecendo? E quando transborda? Eu postei uma vez no meu Instagram, não sei se você viu. Você pega um copo desse, eu vou fazer aqui, você use a sua imaginação agora, tá? Porque eu não vou fazer aqui nesse momento. Você tem o seu copo aqui cheio d'água. Supondo que você tenha nascido assim, uma água pura, uma água limpa. Com o passar do tempo, pecados, frustrações, angústias, vai vindo terra aqui, vai vindo pedra, vai vindo sujeira. Aí você pega uma colher e você se esforça por tirar isso. Algumas coisas saem, mas muitas ficam ali, essa água fica turva. Até que você decide começar a fazer o quê? Amar. Fazer o bem, fazer o amor, agir apesar do não merecimento que os outros têm da sua boa vontade, se calar na hora que você tem vontade de falar algo, brigar na hora que você está estressado, você para isso, você estanca, e aquela água que vai jorrando ali, que faz transbordar o copo, o que ela vai fazer? Ela vai transbordando e vai limpando, e aquela sujeira que antes você não conseguia tirar, ela sai. Olha o que o amor faz, ele transborda. Nunca a gente pode pensar no amor como algo que se divide. Ah, se eu amar o Marcelo, eu não consigo amar o Léo, não consigo amar o Cafu. É o contrário. Quanto mais eu amar, mais eu vou ter amor para dar. Ele se multiplica. Eu não sei de onde que a gente pensa que o amor se divide. Que irmãos olham um para os outros como se fossem concorrentes. Ah, se minha mãe não faz isso por mim e fez por você... Entende a divisão do amor? Isso é o nosso amor imperfeito. O amor, ele sempre se multiplica. Isso é o transbordar. Aí, quando você transborda, vem alguém e fala, mas você faz isso pela sua esposa? É, eu faço. É que é tão natural e deixa-se observar que... Deixa de se observar que deve ser natural.
Entende? Isso. As pessoas vão estranhar? Vão. Algumas vão se incomodar com isso? Sim. E vão rotular. Vão rotular, alguns vão até tentar atrapalhar isso. Mas você que continua transbordando, você está protegido. O amor, ele não só é cura, ele é proteção. É algo que eu não sei se a cabeça do ser humano tem condições de entender. Eu não sei se é entendimento a palavra. Quanto mais a gente busca o entendimento, pior fica. E os relacionamentos em crise? Crise. O marido quase saindo de casa, é isso? Já saiu. Chegou um momento que a convivência se tornou insuportável, mas ainda existe o amor. É muito comum nos dias de hoje. Tem uma pesquisa muito interessante que diz que os próximos 20 anos, e é uma pesquisa muito interessante de uma revista internacional sobre comportamento, que menciona que novos casais, vão viver em casas separadas e que está tudo bem, que o termo casal, marido e mulher, dará espaço a meu namorado, minha namorada, para deixar tudo mais leve, como se fosse pesado, entende? E isso é uma pesquisa de uma cientista de comportamento muito, muito credenciada para falar. Acredito. E aí, você me dá uma informação de que eu vou precisar trabalhar ainda mais forte pelo meu propósito. Por que eu te falo isso? Veja, talvez, se a gente for olhar para uma comunidade moderna, como você colocou, talvez seja mais simples. Talvez seja mais fácil não querer ter... ser, né? É o querer pertencer, é o pertencimento. É o pertencimento. Está grávida, mas não chama o marido de marido, é namorado. Exato. O meu namorado, eu estou grávida. Sem pré-julgamentos. Não é a intenção. Sim, eu entendo. A intenção de um podcast, de uma conversa entre amigos, é levar à luz assuntos do dia a dia, na minha opinião também. Sim. E esse é um assunto que está acontecendo agora. Sim, sim. Ele é bom? Quem somos nós para julgar? Sim. É a próxima realidade? Como é que nós vamos aprender a lidar com isso? E quando eu apresento essa informação a você, eu transfiro a você também um novo desafio. Sim, sim. Na tua missão, no teu propósito. Com certeza. Veja, aqui a gente está falando de uma questão essencialmente de fé. Por quê? As pessoas podem olhar para a praticidade civil e falar: por que eu preciso de um documento ou de uma instituição me dizendo o que eu devo ou não fazer, o que eu sinto ou não? De fato, nenhum documento e nenhuma instituição dizem isso. Não, a igreja não obriga ninguém a dizer o sim, eu quero. Você foi lá. A maior liberdade está em você poder dizer: eu me comprometo. Eu dou o meu sim, e o meu sim, ele é fiel como o sim de Deus. Não é um sim que daqui a pouco pode se tornar não. Então, é uma responsabilidade. Existe um peso? Sim, existe um peso. Mas é aquele peso por causa da nossa limitação, que é o sacrifício que depois se transforma em amor. Eu acredito que seja uma questão de fé porque existe o sacramento. E o sacramento, para você falar, eu quero um sacramento sobre um matrimônio, eu preciso entender o que é esse sacramento. E o sacramento é algo que santifica. Interessante isso, né? Porque a santidade, ela é graça de Deus. Por mais que nós, digamos, a gente tenha esse livre-arbítrio para dizer sim, eu quero, e sim, eu busco, eu quero fazer certo aquilo que eu fiz errado. Tem esta vontade. Porque sem isso, Deus não romperia, Deus não arromba, Ele não quebra uma porta para entrar num coração. Ele pede permissão. Então precisa, digamos, desse consentimento da humanidade. Mas o resto tudo é graça. Eu não tenho como deixar de cometer os meus erros sem a graça de Deus. Volto na imagem
daquela menina de 5 anos. Eu sou como aquela menina de 5 anos que não sei nem lavar louça, não consigo ter os recursos próprios para isso. Eu preciso da graça até no mérito. Deus dá esta graça. Os sacramentos, todos que nós temos, são graça de Deus. Eles são como um toque de Deus. É a forma como Deus encontrou, escolheu, de nos tocar no nosso dia a dia. Então, por que uma Eucaristia? É um toque? Por que um sacramento do matrimônio? É um toque. É eu dizendo, eu quero isso sim e eu quero Deus participando. Entendo se algumas pessoas não querem ou não têm noção disso. Igual você falou, não é uma questão de julgamento, é uma questão de entender. Essas pessoas precisam ser ouvidas, precisam ser entendidas, porque se eu as ouvir, eu vou entender o que é de fato que elas estão temendo. É um temor. Por que que eu não acredito que eu sou digna de um amor eterno nesta vida? Muito relacionado a não vou me comprometer porque eu estou pronta para um fracasso. Pode ser. Pode ser uma crença nessa capacidade limitada. Pode ser um não se sentir digno. Faz total sentido. Nós entramos num tema assim, muito, muito profundo agora. Um discernimento que me ocorre é justamente não está ligado à insegurança até fetal. Será que eu não me comprometer ou fazer parte desse cenário não me isenta de um possível fracasso no relacionamento? Claro, é uma proteção de alguma forma. É uma pseudoproteção. Pseudoproteção. Você já casa com temores de exato, do erro? Já não entro com medo de ter que sair. Perfeito. Já não entrei, né? Mas você já não vou nem entrar porque eu não... Porque daí depois não preciso sair, não estou dentro mesmo. Exato. Agora, você... de novo, é sem julgamento isso que eu falo. Não estamos julgando. Mas você entende que estas pessoas, elas não estão se sentindo amadas? O amor pleno. Que é o amor pleno. Exato. Que é o amor de Deus. Não é o amor deste homem, ou desta esposa, desse marido, desse pai, dessa mãe, de filho. Ninguém preenche. Ninguém preenche. Os mesmos que receberam Jesus com ramos. Depois o crucificaram. Sim. Temos que estar preparados vigilantes a essa recepção. Disse tudo. E quando chegam os filhos? Eis que o amor se faz luz. Eis que o amor vem. E aí vem uma nova necessidade de amadurecimento do casamento, é o acordar de madrugada, são os compromissos do dia a dia. Sim. Veja, Marcelo, os filhos são uma bênção na vida de um casal. Eles vão manifestar o amor dos pais ou as feridas dos pais. Não dos pais em relação a eles. Entre os dois, entre o casal. O casal se uniu em amor para gerar o amor em vida. E se esse amor está distorcido, está quebrado, isso vai se refletir nos filhos. Então, olha que responsabilidade e olha o porquê de um matrimônio ser indissolúvel. É por causa dos filhos. Não tem como se desfazer de um filho. Certo? É por isso que o matrimônio é indissolúvel, porque aquela criança, ela quer entender que este amor, ele existe, é um amor de verdade. O que é você dizer um amor de verdade? Eu sei que eu posso confiar, não importa o que aconteça, não importa se a gente pensou diferente em algum momento, se a gente discordou, se a gente discutiu, nós vamos resolver isso, nós vamos encontrar um meio de fazer o melhor para todos aqui. Tá um pensando no outro, tá um cuidando do outro.
Imagina que segurança que isso dá para um ser humano. Você saber que, mesmo quando eu erro, tem alguém que me ama, tem alguém que me acolhe, tem alguém que me ensina, tem alguém que me educa. E não vai romper comigo porque eu fiz A, B ou C. Não vai me descartar como se agora eu não prestasse mais. Entende que existe uma cultura do descartável hoje? Você descarta um casamento se ele não está bom. Infelizmente, se descartam vidas. E aí? O ser humano se descarta a si mesmo. Esse movimento aqui, ó, ele deixou tudo mais fácil. E é o descartar mais dinâmico, mais rápido. Mas olha só que interessante, eu concordo com você. É algo que É uma bomba ali para acelerar algo. Mas acelerar o quê? A gente não pode ser igual Adão e Eva, que foi lá e falou assim, não, a culpa foi da serpente. Não, peraí. Voltamos às responsabilidades Exatamente, também, né? peraí. A tecnologia é uma bênção em muitos aspectos, meu Deus do céu. Né? Senão, como que a gente estaria aqui agora falando de algo tão importante sem tecnologia, se as pessoas não tivessem um celular ali? E que bom que muitas pessoas já têm. Agora, por que se reflete? O que é do ser humano que está se refletindo nessa ansiedade, nesse descarte? Será que é a tecnologia que faz isso ou será que isso é um reflexo do que o ser humano está vivendo desse vazio? Então eu volto. Não vamos culpar a serpente. A serpente ela só deu uma ideia para Eva. Quem foi lá, quem decidiu de fato comer do fruto, colhê-lo e dar ao marido, não foi a serpente. Então, nós temos algumas situações, e é o que eu escuto de muitas esposas, porque é por causa de uma traição no meu casamento que nós estamos assim. É por causa de um vício que nós estamos assim. É por causa de fulano, ciclano... Peraí, eu concordo que tudo isso precisa ser corrigido. Mas isso não é a causa. Agora que, quando a gente está em frente a um desastre, aquilo fica visível aos nossos olhos de uma forma que eu não tenho como negar. Peraí, agora eu tenho de fato um problema que culminou numa traição, que culminou num vício, Mas peraí, isso surgiu do nada? Isso brotou do nada? Existiu algo que cresce. É igualzinho o mato crescendo no jardim, a tal da erva daninha. Ela vai crescendo ali, você olha, tá tudo igual grama ali. Você só vai perceber a hora que ela cresce mais. E olha, ela cresce rápido, ela domina se você não tirar. Você pode tirar a todo momento está crescendo de novo, você tem que estar vigilante. Como é invisível no começo, as pessoas, elas vão ignorando, elas acham que porque é pequeno não tem problema. Hoje não está bem no trabalho. A gente não conversou sobre isso. Daqui a pouco, eu também não vou falar sobre aquilo. Fica remoendo aqui internamente, não perdoa. É o copo. É o copo. A água que nasce e brota límpida e cristalina e... Exatamente. A gente tem que olhar para si. Por isso que a busca da santidade ela é tão perfeita. Quando eu olho para a grandiosidade que é Deus... Eu não tenho como enxergar em mim virtudes. Espera aí. Você está olhando mesmo para Deus? Se você se coloca diante dele, a perfeição dele é tão grande que eu tenho que olhar para aquilo que é imperfeito em mim. E é justamente essas imperfeições que demonstram a grandeza do amor de Deus. Ele não precisar, vamos falar aqui de necessidade, ele não precisa que eu acerte em nada. Porque não é por isso que ele me ama, não é uma troca. Você fez bem aqui, eu te amo aqui. Não, ele me ama em todos os meus defeitos. E é isso que eu acho que a gente não tem a capacidade de entender e talvez nem de aceitar. Peraí, Deus me ama desse jeito, eu tenho que ser muito grata a Deus por isso. Então, toda a melhoria que eu fizer em mim, tudo que for o meu esforço para ser melhor, para atingir algum grau de perfeição para Deus, tem que ser por amor a Ele, porque Ele não precisa disso. Ele quer amar pela misericórdia e a gente fica querendo apresentar dados para que Ele nos ame com a justiça. Não tem como vencer nessa justiça, a gente é muito imperfeito. Eu tenho que aprender a aceitar o amor de Deus na minha miséria, digamos, na minha imperfeição,
Não para que isso sirva como algo, como um curativo, uma muleta. Ah, não, eu tenho que, já que eu sou assim mesmo e já que não tem como mesmo, eu vou ficar assim. Não, não é para isso. Eu estou dizendo que Deus não precisa de nada em nós para nos amar. Ele não precisa que a gente faça nada. Ele não precisa de nada perfeito em nós. Mas por causa deste amor e porque eu quero retribuir este amor, eu faço o meu melhor, eu procuro acertar sempre, eu estou sempre em movimento, correndo, querendo a perfeição. Mas não para apresentar a ele como um sacrifício. Esquece, ele não precisa disso. Ele não quer, ele quer amar pela misericórdia. Então que este sacrifício que eu entregue a Deus seja por amor a ele. Ah, eu sei que o senhor não precisa, eu sei que nada do que eu fizer, eu sei que o senhor não precisa disso, não é uma troca, mas eu quero te oferecer por amor. É como você dá para sua esposa uma flor, não é porque você quer que ela depois faça um café para você, não é porque você quer que ela te trate bem, ou porque ela anteriormente te tratou bem, você só quer É que é dar tão suave aquilo. e sem compromisso. Exato, sem É compromisso. É tão gentil e suave que torna-se simples. Entende? É isso. É possível um casamento suportar uma traição? Sim. Se a pessoa entender, o casal, entender o princípio que está por trás disso, uma pessoa nunca trai o outro. Ele trai a si mesmo. O marido que trai a esposa está traindo a ele mesmo antes. Não estou negando a traição. Não estou falando assim, não, agora você vai passar a mão na cabeça. Nada disso. Não passa a mão na cabeça dos maridos, não, e nem das esposas. Pelo contrário. Eu vou chamar para a responsabilidade. Espera aí, isso aqui que você fez está certo. Você tem que corrigir agora. Mas o que está por trás, se eu estou falando de solução, eu tenho que ir na raiz. E para entender aonde está a raiz, uma árvore, quando ela está dando um fruto podre, você tem que entender se ela está com uma doença. Se ela tem todas as condições para dar o fruto, e aquele fruto está vindo podre, peraí, tem alguma doença nessa árvore. Preciso olhar a raiz. Preciso ver se está faltando nutrientes. Então, para a gente ir na raiz é entender assim, este homem ou esta mulher que trai, ele tem uma ferida aberta que não está curada, em primeiro lugar. E ele está provando algo para ele mesmo. Porque um homem digno, um homem reto, um homem justo, ele quer fazer jus àquilo ali. Ele quer se ver como protetor. Imagina um homem, no sentido real da palavra, é o homem que cuida, é o homem que protege, é o homem que defende. Este é o homem. Um homem que trai, você acha que um homem que trai, ele quer ter essa reputação? Ele pode até falar, de repente, para os amigos, porque eu faço o que eu quiser em casa. Tem isso, infelizmente. Distorção de quem ele é. Ele se vê como um monstro. Não estou passando a mão na cabeça dele. E não estou defendendo. Está errado e precisa de mudança. Mas existe ali algo que precisa ser curado. E o caráter? Tem alguma relação direta com o caráter? Pode Formação de berço? Pode reflexo infantil? Sim. Desvio de comportamento de ambos? Sim. E essa visão que você fala que nós precisamos ter sobre qual é ou que está afetando aquela raiz, como é que se começa essa busca? Se começa com algo que se chama honestidade, que vai levar para a humildade. A busca é a humildade. Você mencionou caráter, né? Você mencionou, por exemplo, eventos que aconteceu na vida dessa pessoa, como um trauma, enfim, que justificaria. Aqui estamos falando de justificativas para um comportamento, um mau comportamento. Por exemplo, um mau caráter é uma justificativa para um mau comportamento. Não, o cara faz isso porque ele é mau caráter. Existe isso? Sim, existe. Existe. Jesus falou, vou te mandar em meio
há lobos vestidos em pele de cordeiros. Existe o mal, a gente não pode negar isso. Não tem como negar o mal. Existem pessoas assim? Sim. Graças a Deus, em minoria. E o mal vai agir onde está tudo bem. Vai agir onde está tudo bem. Onde necessariamente Agora, você está próximo de Deus, aquele sim, matrimônio, aquela família. as tentações, as Perfeito, provações também. Perfeito, perfeito. Sim. Mas veja, qual que é o perigo disso? Alguém está nos assistindo falar assim, mas então o meu caso é essa exceção aí. O meu caso é o maligno. Aí o que a gente está fazendo? Responsabilizando a serpente. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não posso partir do princípio que é por causa do mal, porque senão eu vou justificar tudo. Eu tenho que partir do princípio de confiar. O amor confia. Eu confio que esta pessoa, se ela não tivesse esse problema, se ela não tivesse com essa ferida, se ela não tivesse vivido isso e aquilo, ela estaria fazendo diferente. Portanto, existe nela uma semente da capacidade de fazer o bem, em todos. Em todos. Eu, durante a faculdade, eu fiz Relações Internacionais. Teve uma matéria em Sociologia que a gente estudou, Thomas Hobbes. E esse autor, ele falava que o ser humano nasce mal. E que o ser humano é mau, e é por isso que existe guerra, e é por isso que existe isso e aquilo outro. E eu lembro que no começo isso me incomodou durante a faculdade. Eu falei, mas espera aí, o ser humano nasce mal, e eu sempre acreditei que o ser humano nasce bom. E eu fiquei com aquilo, foi um momento assim de muito questionamento na minha vida. Espera aí, então, mas faz sentido, porque você começa a estudar, mas faz sentido isso. Porque, de fato, olha o que acontece, isso e aquilo. Mas espera aí, o mal pode se transformar em bem? Espera aí, como que é isso? E eu, por anos ali, estudando, e de alguma forma isso me fez buscar a verdade. Então eu tenho que agradecer por esses empecilhos que aparecem. Mas existe algo que eu não sabia até então, que é sobre a natureza da criação, a natureza humana. Deus, que é o Criador, ele criou o ser humano com corpo e alma. São Paulo depois vai falar espírito. O que seria esse espírito? O espírito é a ação de Deus, é o envio do Espírito Santo no batismo, Santíssima Trindade. Isso você vai falar, tem a ver com religião, então não é para todo ser humano, porque nem todo ser humano conhece a Deus. Então, eu vou parar aqui no corpo e alma. Corpo e alma todo ser humano tem. Todo ser humano tem a capacidade de amar. Ele pode até ao longo da vida se distorcer desse caminho, se desviou, pode até negar este dom, porque é um dom, mas todo ser humano nasce assim. Quem nunca ouviu falar de Deus nasce com um corpo e uma alma, porque tem a capacidade de amar, até se for um amor que ele tenha por pessoas muito próximas, que é só para a sobrevivência dele, isso ainda é um amor. Muito, muito pequeno, mas é. Até a troca. Não, eu faço isso porque você fez aquilo. Isso é amor. Não é o amor de Deus, amor ágape, mas é um amor bem pequeno. Todo ser humano nasce com essa capacidade de amar, é o que nos distingue dos animais. Se eu não acreditar nisso, eu estou me colocando dentro da teoria que diz que nós somos a evolução do macaco. O ser humano não é isso. O ser humano não é a evolução de uma espécie. O ser humano é obra da criação, tem uma alma. Os animais não têm alma. Os animais, tudo que eles fazem é por instinto, é pela natureza do animal, que nós temos também, essa natureza animal, pelo nosso corpo. Se nós deixamos isso prevalecer, a nossa alma está ali obsoleta. Mas ela existe. Então, o ser humano não nasce mal. Ele pode se corromper? Sim. Ele pode escolher o caminho do mal? Sim. Ele pode vender a sua alma para o diabo? Sim. Mas você vai me dizer que o amor de Deus, que Deus está em tudo, não está presente até nessas almas?
está. E é por isso que quando a gente olha para a cruz, a gente vê um Cristo sofredor, porque é como se ele estivesse te carregando no colo e você rejeitando o amor dele. Ele está ali, ferido, mas não te solta. Ele está ali, recebendo tudo que é tipo de ofensa, mas não te solta pelo amor. E quando o casamento acabou e ambos vivem juntos em solidão a dois? Ok, digamos, viúva de marido vivo, É um bom termo. de mulher viva, sim. A viuvez A viuvez. em vida. Isso é algo que eu escuto também, de esposas, principalmente, porque as esposas são quem eu estou em contato maior. Se de fato essas pessoas acreditam que acabou, por que ainda não se separaram? Pode me contar o que quiser. Ah, é porque é mais barato viver junto, é porque a gente não quer ter... Ou custa muito caro a separação. Custa muito caro a separação, os negócios, é pelos filhos. Pode me dar qualquer resposta que queira. Existe algo ali que está deixando vocês juntos. Senão já teria dado um passo. Até quando vai para o extremo de fato de separação, tem casais que continuam pela fidelidade a Deus vivendo como se estivessem num matrimônio, ou seja, não vão para uma segunda união. Não estou julgando aqui também não. Cada um é responsável pelas suas atitudes. Mas essas pessoas que estão, digamos, sendo fiéis ao sim que elas deram a Deus e àquela pessoa, mesmo que tudo depois tenha dado errado, nossa, foi tudo do jeito que eu nunca imaginei. Vou manter o meu sim. Essa pessoa, ela está se tornando justa frente a Deus. E o justo é aquele que teve muitas tribulações e de todas elas o livrou o Senhor Deus. Isso é um salmo. E essa justiça, essa entrega, quando há um rompimento numa relação e pelo sim, o homem ou a mulher continuam seguindo ao lado, mas distantes. E do outro lado, da margem, e à margem, o marido constrói um segundo relacionamento e a esposa segue o caminho dela, do outro lado do rio, só observando. Existe isso? Existe isso. Existe e muito. Isso é real? Acontece? Isso é real. Conheço pessoas A mulher está assim. se anulando ou ela está realmente firme no propósito do sim que ela deu no matrimônio? É uma maturidade Tudo pode acontecer. incrível. Pode ser uma questão emocional de dependência, que essa pessoa já tenha vivido uma dependência antes e continua agora. Pode ser? Pode. Não atrapalha, não interfere, mas só observa. Só observa. Amando loucamente, sim, em silêncio. Exato. Uau! Mas bendita seja esta dependência, porque está deixando ela num caminho que é de retidão frente a Deus. Mas tem aqueles casos, e conheço um pessoalmente, em que a mulher continuou vivendo digamos, na castidade. O marido formou uma segunda união, ficou viúvo desta segunda união, ficou doente, e quem cuida deste marido? A esposa. Você vai me dizer que ali Deus não está olhando tudo que esta mulher está fazendo de fidelidade para esse marido? Fidelidade. É que existe algo lá dentro que em algum momento foi necessário separar os caminhos para que se encontrassem lá no final. Esta mulher recebeu o amor de Deus e falou: Deus basta. Não precisa mais nada. Toda essa força vem deste amor. E o inverso também é possível, acontece. O homem
Se manter fiel num casamento. Mesmo Sim. vendo a esposa formando uma segunda relação? Sim. É um pouco mais raro de acontecer. Mas sim, tem também. É um pouco mais raro porque o homem, ele busca, parece que é até um contraponto, né? Ele busca muito essa vida em família. Para um homem que tem que deixar uma esposa, deixar uma família e recomeçar do zero, isso é algo que ele não quer ter na história dele. Imagina, ele construiu. É que aqui a gente teria que falar um pouco da dinâmica do casamento, mas um homem ir para um casamento, ele está enfrentando um grande monstro interno dele mesmo para conseguir dar um sim para ir num casamento. Ele fez tudo isso, ele construiu, ele se decidiu, não, eu vou construir esta família a partir daqui. Ele constrói a história dele a partir disso. Seria dizer que ele vai passar uma borracha em cima da história dele. Então, entendendo isso, eu me questiono muito essa nova forma de viver. Peraí, os homens querem isso? Eles não querem ter uma história para construir? Eu não acredito nisso. O legado. O legado. Eles Nós não somos querem feitos de construir legado, isso? do legado que deixaremos. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito que Ele vai achar caminhos para tocar os corações de qualquer jeito. Agora, quem vai se abrir para este toque não depende de Deus. Por isso que a gente tem que rezar tanto. Por isso que se reza o rosário, sabia disso? O rosário é uma oração capaz de tornar manso os corações mais endurecidos. Por isso, tanta importância, tantas aparições de Nossa Senhora pedindo rezem o rosário pela conversão dos pecadores, pelas almas. Quando o marido é mais dedicado à sua fé católica, a rezar o rosário, e a esposa não, e vice-versa. Quando pode se aproximar, como é que se pode capturar, na sua opinião, essa conexão? Isso é algo que eu escuto muito das esposas que têm uma fé maior e que o marido, ou não vai para a igreja, ou não está na mesma fé. Ouço muito isso. Do oposto. Do oposto. Da Mas da acontece esposa, os dois. Os dois acontecem. Os dois. E o que geralmente eu falo? Bom, então um motivo para você viver de fato essa sua fé pelas ações. Porque você imagina que se esse marido ou a esposa, né? Vamos colocar aqui nas duas pessoas. Tua esposa está te vendo sempre ali na igreja, rezando, tudo. Mas chega em casa, você está irritado, você trata ela mal, você é agressivo com as suas palavras. O que vai ficar na cabeça dessa mulher? Mas o que adianta? Vai lá, reza para ser assim? Na cabeça dela, você está ensinando exatamente o oposto. Olha que responsabilidade. Mesma coisa a esposa. Vai lá, está sempre na igreja, está sempre rezando, está sempre isso e aquilo. Mas está sendo grossa, está sendo crítica, está sendo acusadora, está sendo mal-humorado o tempo todo. Esse marido vai lá e fala assim, não tem sentido. Em vez de aproximar, de ser um imã para as coisas de Deus, esta mulher ou este homem está repelindo. Então, é o que eu digo com elas nessas palavras. Então, viva a sua fé dentro do teu casamento. Mostre que aquilo que você se abastece lá, você traz para dentro. É isso que vai atrair. E acontece. Já tive depoimentos de mulheres que, fazendo isso, pararam de chamar o marido para ir na missa, pararam de cobrar, pararam de obrigar. E começaram a viver e mudar dentro de casa. Mudar a elas mesmas. Coisa assim, de 2 semanas. O marido indo junto. Eu quero experimentar exatamente o que
ela está vivendo, porque Sim. é inacreditável e Exatamente. você vive pela referência também. É bem isso. E tendo Deus como referência na educação dos filhos. Hoje nós vivemos dentro da realidade social de que não podemos mais expor ou deixar claro que a necessidade da educação religiosa nas escolas é um tema necessário. Sim. Onde tudo se perdeu? Perdeu? Marcelo, a nossa primeira igreja é a doméstica, certo? Como que estão as famílias nesse aspecto? Acredito que muito desta perda aconteceu dentro das próprias famílias. As famílias que estão deixando de criar os filhos para Deus, estão criando para o mundo. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Ah, mas eu não estou criando meus filhos para mim, estou criando para o mundo. Quando eu escuto, eu corrijo. Não diga isso. Você passa a transferir responsabilidades. Voltamos Sim. a transferências de responsabilidades. Sim. Nós temos que criar para Deus. E criar para Deus é difícil por quê? Não porque o fardo é pesado, porque é diferente de muita coisa que nós vemos. É você ensinar para o seu filho, está sendo injusto o que está sendo feito ali. Meu colega fez tal coisa. Meu colega me bateu. Você vai falar o quê? Você vai bater de volta? Ou você vai falar assim, vamos ter paciência. Vamos entender que talvez essa pessoa ali está com um problema dentro de casa, mas vamos lá conversar. Vamos agir também. Mas as escolas, elas têm um papel decisivo. Qual é a relação que os pais devem ter com a escola? Incentivar a escola a retomar estudos em núcleos religiosos, praticar o ecumenismo. Qual a sua opinião sobre isso como mãe? Veja, eu tenho uma opinião como mãe de que, primeiro, os pais precisam saber o que é que os filhos estão aprendendo na escola. Tanto essa escola tem um papel importante que os pais acabaram, muitas vezes, delegando tudo o que está acontecendo. Transferindo responsabilidade. Não é delegar, exatamente, é transferir a responsabilidade. Porque o delegar significa o quê? Eu confio em você para fazer e estou com você no caminho. Está aqui a chave. Exato. Do não é soltar meu carro. O problema no colo do outro. Exatamente. Você vai guiar do ponto A ao ponto B. Pronto. E você está ali perto. Se der qualquer problema no carro, você fala comigo. Está ali perto. E eu não culpo os pais, não culpo a escola, não culpo ninguém, porque é algo que foi se formando igual a erva daninha. Vai crescendo tão pequeno ali, de uma forma tão suave, que quando você vê, tem um pinheiro dentro do teu jardim, agora você não pode arrancar. Cresceu. Árvore nativa, se tiver um problema, você vai arrancar isso aí. Quem mandou você não cuidar? Crime ambiental. Crime ambiental, agora você vai responder. Então, às vezes, a gente vai deixando algumas coisas crescerem ao nosso redor e não nos damos conta. Os pais têm que saber o que os filhos estão aprendendo e têm que conversar sobre isso dentro de casa. Eu não quero que a escola coloque o que eles quiserem na cabeça dos meus filhos. Confio na escola? Sim, confio. Fiz as minhas escolhas, mas sei que nenhuma escola é perfeita. Sei que o mal está dentro de qualquer lugar, até dentro das igrejas. Eu não vou ficar vigilante? Você acha que lá dentro da escola que estão os seus filhos, não vai ter ninguém lá que vai estar querendo plantar o mal na cabeça deles? Eu tenho que estar vigilante. Se eu estou criando esse filho para Deus, eu tenho que saber o que ele está aprendendo. E eu tenho que conversar sobre isso. Não é impedir. Eu acho que, pelo contrário, quanto mais você proíbe certos assuntos, pior fica. Porque aquilo vai causar uma curiosidade que é do ser humano e ele vai procurar as respostas em algum lugar, que procure, então, aqui dentro de casa. Que fale sobre isso dentro de casa. E aí os pais têm que estar muito conectados a Deus para conseguir receber isso que vier de uma forma que não vá repelir mais ainda esse filho.
fazer sim o papel de educador. Tem coisas que você vai explicar e a criança não vai entender. Aí é hora de você falar assim: talvez agora você não entenda. Agora você vai me obedecer. E continuar o diálogo. Não significa que a criança ou o jovem não vai poder continuar questionando. Tem que abrir esse questionamento, esse diálogo. Agora me fala uma coisa. Se o marido e a mulher não sabem ter diálogo, vão saber ter com os filhos, que são temas absurdos? Entende a importância desse casal estar unido? Porque a hora que vem uma coisa que mexe com a minha limitação, opa, eu vou para o meu marido, ó, eu tenho dificuldade nesse tema, me ajuda. Eu tenho que quebrar barreiras aqui para eu conseguir conversar sobre isso. E vice-versa. Então, são um apoiando o outro. É muito difícil você criar uma criança sozinha, um filho sozinho. E quantas famílias estão criando sozinhas? É difícil. Porque é toda uma sociedade embutindo uma ideia. Se você está contra aquilo ali, é muito difícil. E quando há separação no casamento e há crianças, há filhos? É importante pensar em tudo isso. E, bom, não é para ser feito, mas foi feita a separação. E aí, como que vai ser a questão da educação? Isso precisa estar conversado. Aí é onde entram as minhas preocupações. Se antes não existia isso no casamento, será que vai existir agora? Muitos casais surpreendem. Já não tem o vínculo afetivo, acabam até se tornando amigos. Tem pessoas que se tornam amigas depois que se separaram. Interessante isso, né? Falam, agora a gente é até amigo. Não sei qual a verdade disso, cada um conhece as suas intenções, as suas dificuldades e tudo. Mas é possível ter uma educação, um diálogo, um alinhamento de ideias, mesmo casais separados. Isso é totalmente possível. E alinhamento de ideias não significa pensar igual. Pensar igual é, tá, eu acho que deve sair, eu acho que não deve sair. Não, eu não vou mudar minha ideia. Mas tá bom, então vamos conversar, vamos entender o porquê que você acha que deve sair, porquê que eu acho que não deve, e vamos chegar num acordo. Alguém vai ter que ceder nesse momento. Ou não, talvez ele me convença. Não, eu não tinha pensado por esse lado, você tem razão. Agora, sabendo disso, pensando assim que eu não tinha pensado, concordo com você. Ou se chega a um consenso, ou alguém cede. E tem que ser assim, inclusive, depois, se houver separação. Senão essa criança ela vai ficar sempre jogando com o pai e a mãe, porque não existe vínculo rompido de pai e mãe. Ela vai estar o tempo todo testando. Meu pai deixa, mas minha mãe não deixa. O que eu faço? Quem que eu escuto? Quem que é minha referência? Isso cria um problema de personalidade seríssimo. E a intimidade do casal? O que deve estar sempre presente? Um jantar romântico, assistir um bom filme, ler juntos a Bíblia, assistir um esporte que ambos, às vezes, nem gostam do esporte, mas acabam um fazendo à vontade. Vinícius de Moraes dizia assim, uma das brilhantes escritas dele é: eis de tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre em tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante Mais meu pensamento. mais meu pensamento. Você citou vários exemplos que eu vou deixar em aberto por causa do DNA do casal. Se eu digo, você tem que ter um filme, você tem que ter isso e aquilo, eu estou colocando uma realidade que pode funcionar para mim. Cada um tem a sua realidade, o seu DNA. Que é buscar a realidade. Exato. Agora, eu vou te dar um critério. E dentro deste critério, você vai achar dentro do teu DNA o que não pode faltar. Isso é fantástico. Essa fala é importantíssima para os casais. 3 elementos: respeito, cumplicidade, admiração. Se o casal consegue fazer pelo outro é por respeito, é válido. É por cumplicidade, eu não gosto de futebol, mas meu marido gosta. Cumplicidade. É por
Admiração aqui não é colocar o marido ou a esposa no lugar de Deus, mas é ver nele Deus. Ver aquilo que é a luz de Deus nele. Por isso a admiração. Isso tem que ser cultivado. Isso não é algo que você cria na hora da paixão. O que determina, vou fazer assim, Não. uma regra matrimonial de comportamento. Não Isso existe é esse... cultivado. O respeito é cultivado. Às vezes tem pessoas que falam, mas eu não sou respeitada no meu casamento. Mas será que o respeito está presente o tempo todo? O respeito não é algo que fica assim, eu vou responder agora com desrespeito para o meu marido. Ele não é consciente. Ele é algo que muitas vezes vem de uma boa intenção, mas está faltando com respeito. Peraí, você ter dito na frente dos pais do teu marido que ele estava fazendo dívida no cartão de crédito, foi respeitoso? Mas eu tinha que pedir ajuda porque ele escuta os pais dele. Foi respeitoso? Às vezes a gente falta com respeito com o outro e não percebe. Porque, de fato, eu acredito que tenha havido uma intenção de ajudar. A pessoa já tentou tanto, está preocupada e foi por um caminho que não é. Opa, mas não é o caminho do desrespeito. Então, voltar atrás e pedir desculpa por aquilo ali. Se faltou com respeito. Só que a gente não tem noção aonde a gente desrespeita. Aonde falta admiração. Nossa, eu olho para o meu marido, eu só vejo que está fazendo isso errado, não me inclui nas decisões mais, passa por cima de tudo. Peraí. Mas onde é que ele está acertando? Não consigo ver mais nada. Será que não é uma cegueira? Não tem mais nada que ele está fazendo? A gente está vendo um muro, dependendo da situação que está. A mulher é uma flor, um botão de rosa desabrochado no amor. Isso. E o homem é fechado. E quando os dois estão abertos? Quando um está fazendo pelo outro. Se eu faço pelo outro, mesmo que ele não mereça, você está desabrochando esse amor. Vai ser inevitável ele retribuir. Uma hora vai vir. Só que esse não pode ser a intenção. Isso é algo que eu falo muito para as esposas. Você vai fazer algo pelo teu marido, não é porque ele merece. Tem muita coisa que, se você for olhar para o merecimento dele, talvez ele não mereça. Ele fez tanta coisa, deu tanta pisada na bola, não está merecendo. E aí? Você quer o caminho de salvar o casamento? É um caminho bem diferente. É um caminho onde você vai viver o respeito mesmo que ele não esteja respeitando você agora. É o caminho onde, a hora que você está com um monte de coisa para falar que ele merece ouvir, que ele está precisando ouvir, você não vai falar. Não enquanto você não tiver um autodomínio de si. E enquanto esse caminho do autodomínio vai sendo traçado, ninguém vê isso. É a época do plantio, ninguém vê a semente debaixo da terra. A pessoa está ali calada, acha e está sendo rotulada, está sendo mal falada, agora está se fazendo de capacho, agora isso e aquilo. E está ali aguentando tudo no silêncio, mas é um silêncio de sabedoria, não é o silêncio que fica remoendo. É um silêncio que junto tem o perdão, que junto você olha para o outro com compaixão. É o mesmo perdão daquela mulher que caminhou em silêncio do outro lado do rio para aquele homem que formou uma segunda família, que ao adoecer ficou sozinho e ela voltou para cuidar. O perdão que não foi pedido, não é um pedido de perdão aceito, é um perdão dado por livre amor. Não, ele nem me pediu perdão, Carol, como que eu vou perdoar? Não, mas eu decidi perdoar. Eu não carrego mais essa ferida. O não perdoar é mais de responsabilidade da pessoa nossa do que do próximo, de quem você não está perdoando. Sim. E eu tenho certeza que hoje nós plantamos alguma semente boa e que o Espírito Santo de Deus encheu um copo d'água límpida e cristalina para que
alguém possa beber agora. É uma característica do podcast Propósito encerrar com uma música e ouvirmos juntos essa música. Que música que eu vou ouvir hoje com você? Por que tendes medo? Se nada é impossível para mim. Tem uma versão da Adriana Arides. Por que tendes medo? Se nada é impossível para ti, por que tendes medo? Conhece? Essa é a música. Por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que duvida? Se nada é impossível para ti.